Oiê! Bem-vindos a mais uma aula do canal Português Desenhado. Aqui você aprende de um jeito fácil e descontraído. Eu sou a professora Genilda e vou desenhar o português para você. Na aula de hoje, vamos falar sobre tipologias textuais. Você sabe quais são os tipos de textos? As tipologias textuais são textos orais ou escritos que possuem uma estrutura fixa e objetivos bem definidos. Seja relatar um acontecimento, descrever uma pessoa, defender ou apresentar uma ideia, ensinar a fazer algo. Dependendo da sua intenção comunicativa, você usará uma tipologia específica. Elas são classificadas em 5 tipos. Temos a narração, a descrição, a dissertação, a exposição e a injunção. Vamos conhecer cada uma delas? Textos narrativos. A tipologia narrativa se caracteriza pela narração de acontecimentos, situações, histórias verídicas ou fictícias. Para compor um texto narrativo, temos os seguintes elementos: o enredo, que são os acontecimentos vivenciados pelas personagens que ocorrem no tempo e no espaço narrativo. São esses acontecimentos que tramam o destino das personagens na narrativa. Temos também as personagens, que são aquelas que praticam as ações narradas. As personagens podem ser caracterizadas por suas características físicas e psicológicas, além de serem tipificadas como personagens principais ou secundárias. Os personagens principais são o protagonista e a antagonista, e as secundárias são chamadas de coadjuvantes. Também temos o espaço, que é aquele que se refere ao local onde a narrativa se desenrola. Os acontecimentos podem ser ambientados em um espaço físico, social ou até mesmo psicológico. Temos também o tempo, que se refere à duração da ação e ao desenrolar dos acontecimentos, podendo ser cronológico ou psicológico. Quando cronológico, a sucessão dos acontecimentos é expressa pelas horas, dias, anos, décadas e etc. Já o tempo psicológico se refere às vivências subjetivas ou então às lembranças das personagens. Nesses casos, a narração dos acontecimentos depende de suas experiências subjetivas. Na narrativa também temos o narrador, que é aquele responsável pela narração. É ele quem conta a história. O narrador pode ser de 3 tipos: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Exemplos de textos narrativos. Os principais exemplos são fábulas, crônicas e contos. Textos descritivos. A principal finalidade de um texto descritivo é apresentar a descrição detalhada de algo ou alguém, levando o leitor a criar uma imagem mental do objeto ou do ser descrito. A descrição pode ser mais objetiva ou mais subjetiva, focando apenas aspectos mais importantes ou também detalhes específicos. Exemplos de texto descritivo. Temos os classificados e cardápios de restaurantes, como também vários outros. Texto dissertativo. O texto dissertativo é um gênero textual responsável por expor uma informação ou apresentar uma tese ou opinião ao interlocutor. Quando o emissor quer apenas apresentar informações, sem a intenção de convencimento, chamamos o texto de dissertativo expositivo. Porém, quando o objetivo é persuadir o leitor sobre um determinado tema, chamamos o texto de dissertativo argumentativo. São exemplos de textos dissertativos expositivos: os artigos científicos, as monografias, entre outros.
Exemplos de textos dissertativos argumentativos. Temos o artigo de opinião, a redação do Enem, dentre outros. Estrutura do texto dissertativo. Do ponto de vista estrutural, o texto dissertativo organiza-se em introdução, desenvolvimento e conclusão. Veremos a seguir o que deve constar em cada uma das partes. Na introdução, o autor deve apresentar o tema e, caso se trate de um texto dissertativo argumentativo, deve apresentar a tese a ser defendida. No desenvolvimento, nos parágrafos 2º, 3º e 4º, o autor deve apresentar de maneira clara os argumentos que dão fundamentação à sua tese, ou seja, as informações que validam a opinião que se está defendendo. E, na conclusão, o autor deve fazer o fechamento das ideias e, caso necessário, apresentar as propostas para a solução. Tudo bem até aqui? Texto expositivo. O texto expositivo é aquele que tem o objetivo de apresentar um assunto ou acrescentar informações sobre determinado tema. Sua estrutura baseia-se na composição ou decomposição de um assunto, utilizando para isso explicações e dados de outras áreas, a fim de funcionar como um texto informativo. É importante ainda que o texto expositivo apresente dados verídicos e comprováveis. Os textos expositivos são classificados em 2 tipos: texto informativo expositivo, que tem como objetivo a transmissão de informações sem que haja juízo de valor. Fazem parte deste grupo os seminários, as palestras, as entrevistas. E temos também o texto expositivo argumentativo. O texto expositivo argumentativo é aquele que dá prioridade à transmissão de informações. Ele se diferencia da dissertação argumentativa por não ter o objetivo de convencer ninguém. A prioridade dele é informar. A argumentação, nesse caso, tem mais uma função explicativa e de concordância com os fatos e estatísticas apresentados do que de uma posição que, de alguma forma, pode gerar um conflito entre as ideias opostas. Um gênero que pode representar este tipo de texto são as notícias. Texto injuntivo. O texto injuntivo está sempre presente em vários gêneros textuais e tem como principal característica explicar algo ou descrever um método para a realização de alguma atividade. São exemplos de textos injuntivos: os manuais de instruções, as receitas culinárias, edital de concursos públicos e vários outros. Resumindo, temos 5 tipos de textos, cada um com suas características próprias. Dependendo da sua intenção comunicativa, você usará um texto específico. Se você quer narrar acontecimentos, você usará gêneros textuais do tipo narrativo. Se sua intenção for descrever pessoas, lugares, objetos, você usará gêneros do tipo descritivo. Se a intenção for defender uma opinião ou ideia e convencer o receptor a concordar com você, você usará gêneros do tipo dissertativos. Se você quer apenas expor um assunto por meio de pesquisas, dados, você usará o gênero textual do tipo expositivo. E, por fim, se a sua intenção é ensinar, instruir ou prescrever algo, você usará gêneros textuais do tipo injuntivo. Por hoje é só. Se você gostou da aula, deixe seu like
Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com os amigos que também precisam aprender. Seu apoio é indispensável para o crescimento do canal. Beijos e até mais!